todos. Vamos iniciar o culto hoje de domingo de uma forma um pouco diferente do que a gente talvez nunca imaginou, com a igreja praticamente vazia, somente alguns irmãos aqui para realizar este culto evangelístico, tá bom? Então, os que estiverem em casa, estiverem acompanhando, eu peço que todos vocês abram as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa, por mais que seja uma forma estranha da gente não poder se congregar, de se reunir, as pessoas junto dentro do templo, mas isso não hesita de nós buscarmos e procurarmos esse relacionamento ainda mais com o nosso Deus. Então, todos vocês que estão em casa, não deixem de aproveitar todo esse tempo que nós temos, de buscar ainda mais a Deus, de procurar conhecer ainda mais a Deus, as suas vontades, procurar se relacionar ainda mais com Deus. Às vezes a gente não tinha tempo por algum correria ou compromisso que nós temos no nosso dia a dia. Então, por mais que seja algo que Cristo, há mais de 2000 anos atrás, já havia falado sobre o que aconteceria, vamos aproveitar essa oportunidade para buscarmos a Deus, para orarmos a Deus, para conversarmos com Deus, para cultuarmos a Deus dentro dos nossos lares também. Então, vamos a todo momento, com toda a verdade e sinceridade de nossos corações, buscarmos a Deus. Vamos orar e aí daremos continuidade neste culto que assim estamos realizando neste domingo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos dá. Ó Deus, sabemos, ó Pai, da tristeza que é para nós não podermos sair de casa para ir ao templo e se reunirmos como igreja e cultuar o Senhor, ó Deus. Lamentamos isso, ó Pai, mas que isso também não seja motivo, ó Deus, de nós, aonde quer que estejamos, de deixarmos de cultuar o Senhor, de deixarmos de ler a Tua Palavra, Pai, de nos confortarmos diante da Tua Palavra, Deus. Ouvirmos louvores, cantar louvores ao Senhor, ó Deus, cultuarmos ao Senhor dentro de nossos lares, ó Pai. Que possamos ao máximo aproveitar esse tempo contigo, ó Deus, com os nossos familiares também, principalmente, Senhor. Ó Deus, que tudo isso que está acontecendo, ó Pai, que venha se passar, ó Deus, que nós, o mais breve possível, possamos novamente nos reunirmos como igreja e de agradecer ao Senhor por tudo que se passou e até por que está acontecendo, ó Deus. Porque isso é uma forma, Pai, da gente se aproximar ainda mais do Senhor. Ó Deus, que esta separação de corpos não venha deixar com que a gente deixe de se unir, ó Deus. Que a gente não deixe de ser uma igreja unida e em comunhão, Senhor. Ó Deus, e também, ó Pai, gostaríamos de te falar, Senhor, que por mais ruim que seja esta situação, é uma situação que também nos deixa alegre, ó Deus, porque estamos sendo participantes daquilo que Cristo já havia falado. E isso é uma forma de a gente entender de que a vida dele está cada vez mais próxima, Senhor. Muito obrigado, Deus. Mesmo nessa situação difícil, nós mesmo assim te agradecemos, Senhor, por tudo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda a proteção, vivo confiante em seu poder real.
sem pressão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, a sua vontade seja na terra como era nos céus. Deixa o céu descer na terra como era nos céus. Deixa o céu estás nos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, sua vontade seja feita na terra como
Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Eu estava conversando hoje um pouco com ontem, um pouco com a Jéssica, com o Marcelo. Eu estava até falando para eles, né? Jesus, quando ele diz nos seus evangelhos, quando ele começa a dizer para os discípulos, falando para que eles se preparassem sobre aquilo ou as coisas que viriam, né? Que uma das coisas é o que está acontecendo hoje. Ele, dentro do contexto, ele não te dá nenhuma prevenção sobre o que você deve fazer. Ele simplesmente lhe fala do que iria acontecer. Mas a gente sabe que dentro da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar diversos versículos onde o próprio Pai, o próprio Cristo, ele promete estar conosco em qualquer circunstância, em qualquer momento, seja ele bom ou ruim. Deus, ele nos prometeu estar conosco e de forma alguma ele nos desampararia ou nos deixaria. Então, é uma forma da gente não se preocupar com o que está acontecendo lá fora, por mais preocupante que seja. A gente tem visto que em diversos países, muitas pessoas têm morrido, têm perdido a sua vida por conta do vírus que anda correndo pelo mundo. Mas a gente, diferente do mundo, em quem não tem, com quem eles não podem descansar e quem eles não podem confortar-se diante do que tem acontecido, nós cristãos temos. Nós temos Deus, o nosso Pai,
em quem a gente pode descansar, em quem a gente pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo de que Ele, em todo momento, em qualquer lugar que nós estejamos, Deus está conosco. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e após a oração a gente terá um momento da palavra de Deus para nós e para vocês que estão em casa. Senhor, mais uma vez te agradecemos, Deus, por nos permitir estar aqui hoje reunidos, ó Deus, usando, ó Pai, deste meio de comunicação para anunciar a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos, ó Pai, que hoje nada nos impede de levar o Teu Evangelho, de levar a Tua palavra. E sabemos também, ó Pai, que essas pessoas que estarão ouvindo não são somente membros desta igreja, mas muitas outras pessoas que acessarem este vídeo estarão ouvindo os louvores e estarão ouvindo a Tua palavra, Pai. Que muitas almas, ó Deus, venham a ser alcançadas mediante aquilo que o Senhor irá nos trazer nessa tarde. Que muitas pessoas que escutarem, ó Deus, onde quer que elas estejam, que elas entreguem a sua vida a Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor nesse momento use o Teu servo, Pai, para conduzir esta palavra que o Senhor colocou em seu coração, Deus. No nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa tarde, amados irmãos, irmãs. Hoje eu falo boa tarde porque são 5 horas e 25 minutos do sábado, dia 28 de março de 2020. E nós estamos aqui de uma forma excepcional, gravando o culto para que os irmãos assistam amanhã, no dia 29, quando nós teríamos a nossa reunião aqui no templo. Todos sabem que por determinação do governo e nossa igreja colaborando com esse isolamento, tá, que foi assim determinado por causa da pandemia, que assola não só o nosso país, mas todo o mundo, estamos excepcionalmente aqui realizando essa gravação. E eu espero que os irmãos possam assistir e meditar naquilo que vai ser pregado aqui nesta tarde e possam se alimentar e ser edificados com a palavra de Deus, que é viva e ela é eficaz para edificar. É difícil, irmãos, nós não tocarmos no assunto atual, mas eu queria mostrar para os irmãos nesta tarde que Deus ele fala conosco em todos os momentos da nossa vida. E especialmente nos momentos mais difíceis, nós somos exortados. Claro que isso não deveria ser somente nos momentos de crise, nos momentos de aflição, mas nós vemos na Bíblia várias exortações para nós suportarmos viver esses momentos difíceis. Hoje a mensagem tem como título Em Tempos de Aflição. Nós vamos meditar num texto escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta a Tessalonicenses. Eu queria aqui ler o texto-chave, que fica no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vocês acompanhem comigo, por favor, abrindo as suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler aqui inicialmente o verso 23, mas depois vamos meditar em algumas exortações que o apóstolo Paulo faz àquela igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. E alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dirigir a Deus agora uma oração e em seguida meditar
no texto que foi lido, em mais algumas exortações que o apóstolo Paulo traz para a igreja em Tessalônica. Oremos. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, Senhor, nós na nossa vida nunca imaginaríamos, e nunca imaginamos, eu particularmente nunca imaginei, ó Deus, que teria que realizar um culto longe dos nossos irmãos. Que a igreja não estivesse aqui, ó Pai, congregada neste templo, mas que nós teríamos que transmitir a Tua palavra através de uma tecnologia atual, ó Deus. Digo, ó Pai, como nós sentimos tanto, ó Pai, esta ausência, e sabemos que somente aceitamos essa condição como motivo de força maior, uma colaboração com toda a nossa sociedade para evitarmos, ó Pai, a disseminação desse vírus. Porque nós mesmos, ó Pai, estamos certos de que mesmo que nós fôssemos acometidos desta grave doença e perecesse a nossa vida física, ó Pai, estaríamos contigo por toda a eternidade. E isso, ó Deus, não tem preço. Mas, por amor ao próximo, por reconhecimento, ó Pai, de que nós podemos prestar uma colaboração à nossa sociedade, estamos, ó Pai, mantendo esse isolamento e orando a Ti, ó Pai, pedindo que o Senhor nos console, conforme a Tua palavra vai nos exortar logo mais. Eu Te agradeço e peço por essa igreja, e não só por essa, mas por todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. As igrejas que pregam a verdade, as igrejas que se mantêm no evangelho genuíno, o evangelho que prega a salvação pela fé no sacrifício e na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos em tempos difíceis e não precisa eu ficar repetindo esta frase por diversas vezes, que todos nós sabemos a fase que estamos vivendo. Nós estamos, de certa forma, obrigados a permanecer no isolamento dos nossos lares. Alguns de nós estão com medo, porque os anúncios que os meios de comunicação nos transmitem, as informações, são de muitas mortes, especialmente em países localizados na Europa. Nós vivemos recebendo diversas informações, seja pelos meios de comunicação, como televisão, rádio, também pela internet, informações essas que muitas vezes nos deixam mais confusos do que bem informados, porque em alguns dos casos, ou em vários casos, nós vemos informações contraditórias, uns falando uma coisa e outros falando outras coisas, uns dando certas instruções e outros contradizendo elas, e nós aqui nesse fogo cruzado, sem saber ao certo o que fazer. Nós vivemos tempos em que nós vemos aqueles a quem nós elegemos ou respeitamos como governantes, aproveitarem da situação para se promoverem ou para, assim, enfim, se sobressaírem diante dessa situação tão cruel que muitas pessoas estão vivendo, ou que toda a nossa sociedade está vivendo, e que a gente teme que os desdobramentos dela ainda sejam piores. E a gente vê e pergunta, a quem nós vamos ouvir? Quem está certo nessa história toda? Quem está errado? A gente vive momentos em que a ganância das pessoas procuram tirar proveito dessa situação. E quando nós precisamos de itens essenciais, como álcool em gel, como máscara de proteção, como o gás de cozinha, a gente vê pessoas usurpando dessa situação, querendo tirar proveito dela e enriquecer às custas de uma situação de calamidade pública. Nós vivemos tempos em que nós estamos sofrendo esses abusos. E Deus, que não tem interesse em abusar de nós, muito pelo contrário, Ele nos ama,
E Ele quer o nosso bem, e a sua instrução é perfeita, e o seu sentimento por nós é puro, querendo, obviamente, ver de nós um povo seu, dedicado e esperançoso por seu socorro, que é bem presente, como a tua palavra nos diz. Mais uma vez está aqui, através da sua igreja, para dizer a você o que Ele tem para te confortar nesse momento difícil. Paulo ele escreve à igreja localizada na cidade de Tessalônica. Hoje, é a região do país da Grécia. É ali entre a Grécia e a Macedônia. E Paulo escreve àquela igreja, primeiramente mostrando ou observando a fé daqueles irmãos, a dedicação daqueles irmãos em continuar transmitindo o evangelho genuíno, e a dedicação, a fé, o amor daqueles irmãos que Paulo tinha assim tomado conhecimento. E Paulo escreve àqueles irmãos exortando a que permanecessem assim. Talvez você não saiba, mas quando Paulo escreve àquela igreja localizada na cidade de Tessalônica, aqueles irmãos estavam vivendo um período de aflição. No capítulo 2, se puderem acompanhar comigo, desta mesma carta, Paulo escreve àqueles irmãos, mencionando assim no verso 13 até o verso 16. Paulo escreve assim: por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos, preste atenção aqui, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo. Porquanto também, preste atenção nessa palavra, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Paulo escreve a uma igreja que, igualmente aos irmãos que estavam localizados lá em Jerusalém, lá na Judéia, que tiveram que fugir por causa da grande opressão que os judeus, na sua parte, grande parte, os fariseus, os escribas, aqueles grupos políticos que existiam em Israel. E aquela igreja em Tessalônica, embora não ali no Oriente Médio, não ali na região de Israel, mas já na região da Europa, também estavam sofrendo esta perseguição que vinha por parte dos próprios judeus, que não se contentaram em querer abafar o cristianismo em Israel, mas onde existiam sinagogas, onde existiam judeus, a opressão continuava. E Paulo escreve àqueles irmãos dizendo: irmãos, vocês estão passando pela mesma aflição que passaram os nossos irmãos, ou que estão passando os nossos irmãos que estão na Judéia. Vocês estão sofrendo esta aflição, sendo impedidos também de divulgar o Santo Evangelho. Então eu fico a imaginar aqui, da mesma forma que os irmãos que estavam lá em Jerusalém, muitos deles tiveram que fugir, abandonar os seus lares, abandonar todos os seus bens, e passaram dias muito difíceis. Ao que Paulo está aqui dizendo, os nossos irmãos de Tessalônica estavam sofrendo também coisas semelhantes.
E Paulo escreve àqueles irmãos e leva a eles diversas recomendações que nós vamos agora acompanhar, não todas, mas algumas delas, no capítulo 5 desta mesma carta. Ele leva algumas exortações àqueles irmãos. E eu, observando esse texto e a situação que vivia aqueles irmãos da igreja em Tessalônica, eu também enxergo que as mesmas recomendações, as mesmas exortações feitas pelo apóstolo Paulo àqueles irmãos servem para nós e é muito atual para os dias de hoje. Eu não vou falar sobre todas elas, porque eu temo estender demais a gravação. Eu realmente quero que os irmãos assistam na íntegra, não porque sou eu que estou pregando, mas porque a palavra de Deus traz conforto para as nossas almas. Então eu elenquei aqui pelo menos 3 destas recomendações que o apóstolo Paulo faz àquela igreja que também estava sofrendo perseguições. Eu não sei aqui, eu não tenho, a gente não tem a ideia de tamanha dificuldade aqueles irmãos passaram naquela época. E a gente sabe que os primeiros anos, os primeiros passos da igreja cristã foram realmente difíceis. Não foram apenas dias, nem meses, como a gente espera que vai passar, né? Essa pandemia aí. Por mais alguns meses tudo se acaba, as coisas voltam ao normal. Mas aqueles irmãos passaram anos e até séculos. Não só aqueles irmãos, mas as gerações que vieram passaram séculos sofrendo aflições, perseguições, tendo que abandonar tudo por amor ao Evangelho, para que a obra de Deus continuasse viva. Não consigo imaginar a pressão psicológica que sofreram aqueles irmãos, mas eu posso com certeza dizer que as mesmas exortações que serviram para aqueles irmãos servem para nós nos dias de hoje e servirá até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar, a primeira exortação que o apóstolo Paulo faz àquela igreja no capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses está no versículo 17, quando Paulo diz assim: orai sem cessar. Irmãos, eu estive pensando nos dias que nós estamos vivendo. Eu trabalhei na empresa até ontem e a partir da semana que vem nós fomos orientados a ficar em casa e nós não temos tempo determinado para voltar. E eu fiquei pensando aqui neste texto e naquilo que está acontecendo na minha vida, e o fato é que nós estávamos vivendo, antes dessa pandemia, dias que nós estávamos quase que integralmente dedicados a trabalhar pensando em trazer um futuro melhor para a nossa vida, para os nossos filhos, e muitas vezes nós estávamos nos envolvendo nesse ritmo frenético que o mundo está. Muitas vezes não guardando o tempo devido para nós falarmos com o nosso Deus, com o nosso Criador. E agora parece que no instalar dos dedos de Deus, Ele faz com que todo mundo pare. A gente anda pela cidade. No dia de hoje, eu vindo para cá, para o templo, a gente começa a observar o tão pouco movimento que nós vemos nas ruas. As pessoas realmente estão em casa. Alguns têm burlado o pedido ou a obrigação de se manter recluso para que evite a disseminação desse vírus. Mas o fato é que a gente vê uma cidade quase que fantasma. Pouquíssimas pessoas na rua, o comércio fechado. Os que estão abertos e de uma forma muito tímida, com pouco movimento. Então, Deus realmente nos fez parar. E nós, crentes, temos que pensar nisso. Paulo orienta aqueles irmãos: olha, para vocês enfrentarem essa situação de aflição, vocês precisam estar num constante hábito de orar. E não
não é somente neste momento. A gente sabe que nós devemos orar, como Paulo diz, sem cessar, nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas infelizmente nós às vezes nem damos conta, ou até ignoramos, ou até negligenciamos a oração e dizemos assim: olha, eu trabalhei o dia inteiro, não tive tempo nem de parar um pouco para falar com Deus, e quando nós chegamos em casa já chegamos exaustos. E vamos dormir para no dia seguinte acordar cedo e fazer a mesma coisa. E eu pergunto: e agora? Agora nós vamos ter tempo. Deus nos fez, de uma certa forma, parar. E está nos exortando, como exortou aqueles irmãos que viviam, dedicados, que eram dedicados ao Evangelho, são elogiados pelo apóstolo Paulo, mas Paulo escreve para eles: irmãos, orem sem cessar. Isso não quer dizer necessariamente que nós devemos estar ajoelhados ou falando constantemente, 24 horas por dia, e falando em oração com Deus. É óbvio que nós temos que dormir, nós temos que comer, nós temos que fazer outras coisas. Não é nesse sentido que eu entendo que Paulo está exortando aqueles irmãos, mas Paulo exorta aqueles irmãos, e eu tenho certeza disso, que é para que eles mantenham o hábito de orar constantemente, todos os dias, e não somente uma vez por dia. Ora, Daniel fez um propósito com Deus, ele queria parar 3 vezes por dia e queria orar a Deus. Um hábito constante de falar com Deus. Paulo exorta aqueles irmãos a continuarem e a fazerem isso. Nesses dias que nós estamos em casa, nós não temos a desculpa de dizer: olha, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado, quase não tive tempo de orar. Agora você vai ter tempo. E talvez seja um puxão de orelha de Deus para nossas vidas, para dizer: olha aí, o que adiantou você correr até aqui, você se preocupar em trabalhar exaustivamente, se esquecendo de falar comigo? Olha como agora você precisa de mim. Nós precisamos falar com Deus. E a oração, amados irmãos, e a todos quantos estão me ouvindo, ouvindo esta mensagem. A oração, ela não é simplesmente algo matemático. Ela tem um efeito profundo no nosso interior, no nosso íntimo. Quando você fala com Deus, quando você desabafa com o Pai, é algo que você pode fazer sem o medo de que Ele possa te julgar por algo que você fala, porque Ele já sabe tudo da sua vida. Ele já sabe os erros que você cometeu. Ele te conhece no íntimo, Ele sabe da sua sinceridade. Então você está falando com alguém que realmente conhece o profundo do seu coração. Você pode se abrir com Ele, tranquilamente. Porque se Ele te julgar, vai julgar de uma forma reta. E Ele tem direito de fazer isso. Mas o mais importante é o como nós nos sentimos ao falar com Deus. Falar com alguém que tem o poder de compreender-nos e o poder de também acalmar o nosso coração. Eu ouvi uma notícia, irmãos, que até me deixou a pensar: puxa, em vez das pessoas aproveitarem este tempo reclusos agora, e pensarem um pouco mais no sentido da vida, e pensarem no Criador Deus, a gente ouve notícias em que em certos lugares a violência doméstica aumentou, porque marido e mulher não conseguem viver um tempo juntos sem se pegarem, sem se baterem, sem se machucarem, sem se ofenderem verbalmente. Este é o ser humano. E Deus está falando: olha, seja em que situação for, orai sem cessar, porque a oração vai acalmar você, vai te deixar em paz com Deus, vai te trazer tranquilidade, vai te trazer um alento nos momentos difíceis. E não são poucos, irmãos. Quantas coisas a gente está aqui pensando, ou em vez de nós descansarmos em Deus,
nós temos uma dificuldade muito grande de pôr isso em prática. E talvez estamos pensando, mas se acabar o gás, como é que a gente vai fazer? Não tem gás para vender. Calma, procure, descanse em Deus, fale com Ele, ore, peça a Deus que te dê direção para que você ache um lugar e que ache aonde comprar gás, ou que mude essa situação não só para você, mas para todos os que necessitam. Eu preciso de um remédio. Bom, não tenho dinheiro, eu sou autônomo. Olha, são diversas coisas que eu posso dizer aqui para vocês. Diversas situações que podem nos deixar aflitos. E Deus está dizendo assim, olha, lance sobre mim as suas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vocês. Ele quer que a gente ore. Dentro deste mesmo item, desta mesma exortação, a respeito da oração, nós vemos no versículo 18, porque isso aqui a gente faz, nós fazemos isso quando estamos orando, falando com Deus. Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Talvez muitos de nós estejam reclamando, puxa, não aguento mais ficar em casa. As coisas precisam voltar ao normal e começa a ficar aflito, começa a ficar ansioso ou até mesmo nervoso. O que Deus quer que a gente faça nesse momento? Que a gente reclame? Eu não dou graças a Deus porque sei que não é esta a vontade de Deus, não é a vontade preferencial de Deus em ver que as pessoas estão aí morrendo por causa desta grande praga, dessa epidemia que está assolando o mundo todo. Primeiro que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso tem que muitas pessoas sem Cristo estão partindo. Mas Deus está ensinando aqui os irmãos de Tessalônica que apesar deles estarem sendo perseguidos por causa do Evangelho, eles deveriam ser gratos a Deus. Não por aqueles homens que estavam perseguindo a eles, não é pelo lado negativo da situação, mas pelo lado positivo. Porque assim como Cristo padeceu, esses irmãos estavam seguindo os passos de Cristo por amor à verdade. Ao invés de nós estarmos reclamando por causa dessa reclusão e das dificuldades que nós estamos passando, agradeçamos a Deus pelo momento que Deus está nos dando para refletir sobre as nossas vidas e o que nós temos feito dela. Pense nisso. No momento em que Deus está nos dando para nós estarmos mais próximos da nossa família, talvez coisas que nós não estávamos fazendo e que são benéficas para o nosso lar, eis agora a oportunidade de fazer. Eis agora a oportunidade de você pensar o mal que você estava fazendo, negligenciando coisas tão importantes na sua vida ou na sua vida espiritual. Orai sem cessar e nas suas orações agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus pela dificuldade que você está passando, mas porque Deus está cuidando de você em todas essas necessidades. Porque você tem irmãos também orando por você, não somente da nossa igreja, mas do mundo inteiro. Porque ainda eu quero crer que nós temos irmãos de oração espalhados por esse mundo, que estão sendo fiéis a esta palavra e orando por todos os crentes em todas as nações do mundo. A segunda exortação que eu gostaria de mencionar nesta mensagem, que Paulo faz àquela igreja de Tessalônica e serve muito bem para os nossos dias de hoje, está descrita aqui no verso 19. Paulo escreve assim: não extingais o Espírito. A palavra de Deus nos alerta para um esfriamento do amor dos cristãos, uma apostasia de muitos que seguiam o Evangelho. E esses acontecimentos estão previstos para os fins dos tempos, para os últimos dias, para os tempos que precederão a grande tribulação. E talvez muitos de nós estejamos realmente frios no amor.
E o amor é um fruto que emana do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo fala não extingais o amor, Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, não sufoquem o fruto do Espírito Santo em suas vidas, em seus corações. Continuem amando, continuem sendo bondosos, continuem sendo fervorosos, continuem sendo mansos, continuem sendo temperantes e por aí vai. Deixe que o Espírito Santo de Deus domine a sua vida, os seus atos, os seus pensamentos. Não há melhor momento para a gente fazer esta reflexão do que o momento que nós estamos vivendo, porque o mundo parou. Senão alguns serviços ou trabalhos essenciais, como farmácias, como hospitais e outros estabelecimentos necessários para a sobrevivência do ser humano, o restante está parado. Assim como nós crentes também estamos nos nossos lares. E Deus está dizendo para nós, olha, lembra do que eu ensinei para vocês. Não deixem ou não sufoquem a ação do Espírito Santo de Deus que está presente nos seus corações. Deixe que Ele tome as rédeas de toda a sua vida. Que as suas atitudes, que as suas palavras, que os seus pensamentos sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles irmãos da cidade de Tessalônica, a gente não tem menção de que eles pegaram em armas para lutar, derramando sangue contra os judeus que os oprimiam. Mas Paulo escreve para eles justamente o contrário. Olha, eu elogio o fato de vocês estarem se submetendo a este sofrimento e estarem, mesmo assim, sendo fiéis. Então, não deixem que o fruto do Espírito Santo seja apagado no coração de vocês, que ele esteja sempre presente e crescendo mais e mais. Isso vai fazer com que nós repensemos atitudes que nós temos tomado em nossas vidas, ações muitas vezes erradas que Deus desaprova, que entristecem o Espírito Santo de Deus. E a gente passa então, eu preciso corrigir isso. É um momento de reflexão. Irmãos, a Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho fé de que esse momento que nós estamos vivendo é um momento que serve para o bem dos cristãos. E se nós usarmos ele de uma forma correta, da forma como Paulo está orientando aqueles irmãos em Tessalônica e a nós nos dias de hoje, nós vamos tirar um bom proveito e vai haver crescimento espiritual na vida de cada um de nós. Outro ensinamento contido nesta recomendação é que nós precisamos dar lugar à santificação. Ou seja, quando nós abrimos os olhos e deixamos que o Espírito Santo de Deus conduza e ocupe todos os cômodos, todos os departamentos da nossa vida, nós estamos sendo crentes mais santificados. E estamos nos afastando mais das práticas pecaminosas. Paulo está orientando aqueles irmãos que, embora ele tenha elogiado, mas ele está aqui fazendo uma manutenção da fé e da espiritualidade daqueles irmãos, para que eles permaneçam daquele jeito. Talvez os elogios que os irmãos de Tessalônica receberam não sejam nós, crentes nos dias de hoje, não somos merecedores. Talvez, se Paulo olhasse para a nossa igreja, e eu tenho autoridade para falar sobre a nossa igreja, talvez se Paulo estivesse vendo a forma como nós estamos conduzindo as nossas vidas espirituais nos dias de hoje, muito provavelmente nós não receberíamos os elogios que a igreja de Tessalônica recebeu na época de Paulo. E seja lá como for,
As exortações que estão sendo ditas aqui servem para que nós possamos, se não temos esta condição hoje, mas que possamos, a partir de agora, começar a receber e ver de Deus o elogio. Esses são meus filhos amados, em quem tenho prazer na sua conduta. Por fim, ou ainda falando na questão do Espírito, eu quero dizer aqui que crentes carnais, que vivem suprimindo a operação do Espírito Santo de Deus, com certeza não agradam a Deus e se tornam crentes fracos. Terceira e última exortação que eu separei para que nós hoje pudéssemos estar refletindo sobre o que Paulo escreveu aos irmãos na igreja de Tessalônica, está descrita aqui no verso 20. Não desprezeis as profecias. Talvez você tenha uma ideia errada a respeito do que significa profecia. Irmãos, profecia não significa simplesmente mensagens escatológicas, ou seja, das coisas que hão de acontecer. Obviamente que essas coisas estão inclusas nas profecias. Mas profecias são ensinamentos transmitidos por Deus, ou seja, a vontade de Deus transmitida por homens a toda a humanidade, especialmente aos servos do Senhor. Isso são profecias. E Paulo está escrevendo aqui aos irmãos que, aparentemente, por tudo que é relatado nos capítulos anteriores, aqueles irmãos não tinham esquecido das coisas que Deus tinha prometido e estava ensinando para eles, mas Paulo acha por bem exortá-los. Irmãos, não desprezem as profecias. E eu posso dizer aqui, interpretando o texto, que Paulo está querendo dizer, olha, não desprezem as Escrituras. Então eu gostaria de dizer para vocês aqui duas coisas dentro deste tópico, desta exortação feita por Paulo. Primeiro, toda vez que vocês olharem para as coisas que estão acontecendo no mundo, busquem olhar para a Bíblia e ver qual é a instrução que Deus deu, e se não são tempos que Deus havia dito que nós passaríamos por eles, e estamos vivendo eles nos dias de hoje. Ora, se Deus nos deu instruções a respeito das coisas futuras, é para nós acompanharmos elas. Eu procurei e não encontrei informações mais detalhadas, mas uma coisa é interessante. Me parece que, por causa desta pandemia, houve um acordo, uma trégua entre Israel e a Palestina. E eu espero, a princípio, que esta próxima Páscoa, celebrada pelo povo de Israel, vai ser uma Páscoa onde Israel vai ter mais paz e maior possibilidade, tirando, obviamente, a circunstância da epidemia ou da pandemia, de poder até subir aos montes aonde estão as ruínas do Templo de Salomão, aonde profeticamente ele será reconstruído, e ali oferecer o culto a Deus. A gente não pode desprezar as coisas que a Bíblia nos diz, que estão acontecendo. E nós devemos estar alertas, não fazendo, obviamente, prognósticos, mas simplesmente observando tudo que está escrito e dizendo, olha, está acontecendo exatamente como Deus disse que iria acontecer. E isso vai aumentar ainda a nossa fé. Mas profecias também são as coisas que Deus já nos ensinou, a forma de conduta. As coisas que Deus aprecia, a sua vontade, os seus ensinamentos. Isso a gente jamais pode desprezar.
E infelizmente nós vivemos num mundo onde as pessoas estão desprezando tudo aquilo que vem de Deus. E o meu receio é que os crentes se embrenhem no embalo do mundo e comecem também a desprezar as instruções que Deus nos deixou, tanto as que servem para o tempo presente, como aquelas que nos alertam a respeito das coisas que hão de vir. Se antes nós reclamávamos que não tínhamos tempo para orar, ou para ler a Bíblia, ou para nos aprofundarmos no estudo das Escrituras, Deus parou o mundo para que a gente não tivesse essa desculpa. E agora, muitos de nós têm essa possibilidade. E se, irmãos, se as circunstâncias de saúde não são favoráveis, saúde física, mas que a gente melhore então a nossa saúde espiritual. Com essas exortações que Paulo faz àquela igreja em Tessalônica e faz para nós também nos dias de hoje. Ore sem cessar, agradecendo a Deus por todas as circunstâncias, mesmo elas parecendo ruins, porque Deus, Ele torna as coisas ruins na vida dos seus filhos coisas boas. Estejam se enchendo do Espírito Santo de Deus. Deixe que Deus conduza as suas vidas. Deixem de ficar ansiosos e reclamando da vida. Mas sejam pessoas guiadas, dirigidas completamente pelo Espírito Santo de Deus. E não desprezem as Escrituras, as coisas que Deus nos deu como orientação e que são a verdade. Eu falei na introdução dessa mensagem a respeito das diversas informações que nós temos recebido e que são muitas vezes informações contraditórias, alguns dos nossos governantes dando-nos uma instrução e outros contradizendo essas instruções e a gente fica sem saber exatamente o que fazer. Ninguém pode contradizer a instrução que Deus nos deu aqui na sua palavra, porque ela é a verdade. E é realmente aquilo que nós precisamos fazer. Se você deve lavar as mãos 2, 3, 10 vezes por dia, faça isso. Para a sua saúde física, para a prevenção, faça isso. Se você deve ficar recluso ou deve sair para as ruas, bom, aí vamos esperar uma ordem, né, dos nossos governantes para que a gente também não transgrida a lei. Mas Deus, Ele não tem dúvida daquilo que Ele fala. A verdade está aqui exposta. E Deus está dizendo, fale comigo constantemente. Não despreze as coisas que eu deixei, as instruções que eu deixei para você seguir. E encha-se do meu Espírito, porque eu sei o que eu faço. E você precisa confiar em mim. Que Deus abençoe a vida de cada um dos teus servos, dos filhos de Deus. E se você que não está debaixo da salvação, debaixo do sangue de Cristo, que purifica-nos de todo pecado, pense nisso. As coisas que Deus deixou escrito vão acontecer. Estão acontecendo. Até que Jesus Cristo volte. E o importante, a instrução que foi dada aqui por Paulo, note que ela é bem atual para nós, porque eu fico a pensar, será que a minha geração, vai contemplar a vinda de Cristo? Os céus abertos, as trombetas tocando, e eu vendo com esses olhos humanos aqui Jesus Cristo voltar? As coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida. E eu já estou crendo que é nessa possibilidade. Há um tempo atrás eu achava, não, isso vai ficar para as próximas gerações, meus filhos, meus netos. Mas do jeito que as coisas estão indo, e olhando para a Bíblia e para o mundo, as coisas que estão acontecendo, eu vejo, olha, é possível que eu mesmo presencie fisicamente a vinda do meu Senhor. E Paulo, quando eu li o verso 23,
ele diz assim para os irmãos, desejando para aqueles irmãos o que eu também desejo para cada um de vocês. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Para quê? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está preparado para a vinda de Cristo? Não sabe como se preparar? Aquele que crê em Cristo será salvo. O que não crê permanece condenado. Como se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Creia na sua palavra. Creia que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos garantir uma vida eterna de gozo e paz com Deus, nosso Criador e nosso Salvador. Pense nisso. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.